Queridos, nós estamos hoje, como disse aos irmãos, fechando aqui a nossa última lição desse trimestre, que tem como título Vivendo com a Mente de Cristo. Excepcionalmente, esse trimestre nós tivemos aqui 14 lições, né? E um tema maravilhoso, um assunto muito palpitante, e, para tanto, nós iremos aqui, nesses poucos minutos, tratar desse assunto como um fechamento desse trimestre, no sentido de, podemos dizer assim, uma aplicação desse plano salvífico que nós tratamos aqui nesse trimestre. E hoje, praticamente, ele se fecha como se fosse uma aplicação de uma vida com Deus, uma vida diferenciada. E uma vez você ouvindo a palavra, você se arrependendo, isso mediante a fé, você foi regenerado, você foi justificado, você foi adotado como filho de Deus, uma adoção. E agora, depois de todo esse trabalho, como você vai viver? Né? Uma vez você tirado do mundo, como você vai viver dentro desse plano salvífico? Então, o nosso comentarista foi muito feliz em abordar esse assunto como o fechamento desse trimestre, porque, uma vez salvo, a aplicação de uma vida com Cristo, ela é diferenciada no andar, no caminhar, no viver, no entrar, no sair, no pensar. É uma mente diferenciada. Então, hoje, praticamente, é uma aplicação de todo o trimestre. Quero assim pensar, né? Então, vamos para o nosso texto áureo, que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Verdade prática, diante de um mundo marcado pelos dias maus, não podemos viver sem ter a mente de Cristo. Leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, e versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, cooperando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Maravilhoso esse texto, né? Muito bem. Vamos para a nossa introdução e assim já caminharmos dentro da nosso comentário. A doutrina da glorificação dos salvos, estudada na lição anterior, traz esperança à nossa vida e nos lembra que somos peregrinos e forasteiros neste mundo e, por isso, devemos sempre ter a consciência da fugacidade da vida. A melhor maneira de viver com essa consciência é ter a mente de Cristo. Vamos voltar, irmãos, um pouquinho, né, da raça humana, entender por que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, mas porque algo aconteceu
E o homem perdeu essa comunhão, ele perdeu lá no Éden, quando ele tinha uma comunhão perfeita, quando não existia o pecado, quando, como os irmãos sabem bem da história, como aconteceu, na virada do dia, Deus se apresentava a Adão, e eles tinham ali uma conversa, um relacionamento e uma harmonia. A mente de Adão não conhecia o pecado, então havia ali uma perfeição na mente deste homem, é algo tremendo. E Deus dotou o homem um ser racional, e quando nós lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 19, nós vamos ver que Deus pediu para Adão colocar o nome nos animais. Ou seja, ele ia usar a sua mente para criar alguma coisa. Então, ele era um ser intelectual. Ele poderia, assim, desenvolver alguma coisa com a sua mente. E no fato de ele desenvolver a sua mente, o seu intelecto, ele ia criar nomes para os animais. Então, ele pôde sentir que ele podia executar alguma coisa com a sua mente. É impressionante que o nome que ele deu aos animais, e não eram poucos, isso significa dizer que a mente de Adão era uma mente extraordinária. Extraordinária. Quando você cria alguma coisa, você dá nomes, significa dizer que você pode realizar alguma coisa. Também podemos entender que ali ele sentia emoções, né? O ser humano que podia sentir emoções, ele se alegrou muito com a chegada de Eva. Também ele era um ser moral, porque tinha vontade de escolher, ele tinha capacidade de escolher o bem e o mal. Então, era um homem que poderia ter o direito de escolha. A sua mente poderia processar em escolher algo diante de seus olhos. Então, com isto, esse ser humano, dotado de um intelecto, de uma mente, que podia raciocinar, desenvolver, trabalhar, sentir, escolher, e assim Deus criou o homem com esta capacidade. Agora, quando o casal rompe essa comunhão, esse elo é rompido, o homem ele passa agora a viver na escuridão. Ele precisa agora de retornar ao convívio de Deus, porque ele perde agora esta visão, essa capacidade, essa mente. Então ele deixa de ter essa orientação, ele já passa a não enxergar com a realidade espiritual. Esta é a realidade. O seu pensamento agora fica reduzido, fica limitado. E os seus sentimentos agora também ficam um sentimento perverso, de natureza má. Quando ele perde esse elo, o homem desce degraus assim significativo. E o homem se separa de Deus e ele fica longe de Deus. Consequentemente, a sua mente também fica empobrecida. E como agora fazer esse caminho de volta, né? Jesus apareceu aqui e disse em São João 8,12, dizendo assim: eu sou a luz do mundo. Então você percebe que Jesus vem e diz: olha, existe possibilidade de luz, eu sou esta luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 1,4 diz assim: nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, quando o homem perde, ele precisa retornar. E a única forma dele restaurar
e ele ser iluminado, ele conseguir enxergar de forma diferenciada, é somente através do Evangelho de Cristo. E o próprio salmista, lá no Salmo 119, versículo 5, diz: a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Parece que Davi já estava enxergando antes do tempo, pois ele disse que a palavra do Senhor era o único meio de iluminar o seu caminho. Impressionante essas palavras de Davi. Agora, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele vai nos informar da seguinte maneira, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Aqui nós podemos encontrar dois estados, né? Como diz, nós estávamos mortos, era um estado, e diz, e nos vivificou, um outro estado. Ou seja, quando você vem para o outro lado, você vem para a luz, você é vivificado, então você sai das trevas e vem para a luz. Então significa dizer que o homem sem Cristo, ele está muito reduzido. Ele, podemos dizer assim, praticamente ele não consegue fazer nada. Estamos falando no mundo espiritual. Ele não consegue enxergar um plano magnífico. Ele não consegue enxergar a obra de Deus, o plano de Deus, ele não consegue enxergar. Foi por isso que o apóstolo São Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, significa dizer que ele está na escuridão. Ele anda apalpando, sem rumo. Por quê? Porque o que de mais importante ele precisa, ele não tem, que é a luz, né? Hoje a gente fala em luz, assim, a gente acha que a luz é algo assim muito simples, né? Mas quando o salmista diz no Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, naqueles dias ele estava dizendo que era muita coisa, porque luz naquela época era algo difícil de se obter, de se encontrar. Então ele está dando uma importância, dizendo que o Senhor é a minha luz, dando-nos entender que algo tão importante para ele. Hoje a gente encontra a luz com muita facilidade, mas nos dias de Davi não era tão simples assim, né? Então, quando a Bíblia nos fala que nós devemos andar na luz e andar com Cristo, significa dizer andar de forma assim muito alta, muito sublime, se é algo assim muito importante, porque você vai se afinar com Deus, os seus pensamentos. E os pensamentos dos homens são pensamentos pequenos, rasteiro, e o pensamento, a forma que Deus pensa, ele pensa muito alto, né? Isaías, no capítulo 55, versículo 8, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, se eu pensar como os homens pensam, eu estou muito limitado. Mas se eu pensar, se eu tiver a mente como Deus pensa, me afinar e ter a mente de Cristo, eu vou pensar diferenciado. É por isso que o homem, quando ele sai das trevas e vem para a luz, a sua visão é ampliada. E à medida que ele se aproxima mais de Deus,
que ele se afina mais com Deus, vai ampliando a sua forma de pensar, de raciocinar e de se relacionar aqui neste mundo. Porque os pensamentos de Deus são muito altos. É impressionante isso. Impressionante. Agora, para que você possa pensar assim e desenvolver, é aquilo que nós estudamos aqui nessa lição. O primeiro passo é nascer de novo. Sem o novo nascimento, é impossível você pensar, desenvolver, se relacionar com Deus. Impossível. Preciso você ter um novo nascimento, uma comunhão, um desenvolvimento com Deus, para que você possa pensar diferenciado. Ou seja, ter a mente de Cristo. Muito bem. A nossa lição caminha no primeiro tópico, dizendo assim: peregrinos nessa terra. Peregrinos na terra. O peregrino está de passagem por uma terra que não lhe pertence. Ele caminha em direção a um país cujo coração almeja. Para isso, o peregrino se torna nômade. Ele não se apega ao local de estadia, porque sabe que ele é provisório. Por onde caminha, não experimenta conforto, pois carrega o mínimo de bagagem possível a fim de tornar-se trajeto mais leve. O patriarca Abraão é o modelo bíblico desta imagem peregrina. O nosso pai da fé saiu da sua terra e deixou sua parentela e foi ao encontro da terra prometida e fez da peregrinação um estilo de vida. Da mesma forma, nós os cristãos somos peregrinos neste mundo. Por isso não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida, nem permitir que ocupem um lugar que pertence ao Senhor em nosso coração. Isso não significa irresponsabilidade com o trabalho, os estudos, a família, mas uma motivação correta do coração para priorizar as coisas que são de cima. Queridas, tem hoje a plateia feminina, né? A plateia hoje é feminina, então tem que falar queridas, né? É impressionante que o nosso comentarista ele fala sobre a respeito de uma relação de um homem com as coisas terrenas, e depois ele fecha nos dizendo a respeito que dos nossos compromissos aqui na terra, né? Paulo, quando escreveu a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, Paulo vai dizer o amor ao dinheiro. Há pessoas que dizem que o dinheiro é do mal. Não, o dinheiro não é do mal. O amor ao dinheiro acaba trazendo problemas. Não é do mal, porque se você for fazer alguma compra, você vai precisar do dinheiro. Você não vai no supermercado fazer uma compra e diz: eu não tenho esse mal comigo, então eu vou levar a compra. Não, você vai precisar do dinheiro para pagar a compra, né? Então, é o entendimento que o amor ao dinheiro, mas não só ao dinheiro, o amor a tantas outras coisas. E aqui Paulo estava dizendo algumas pessoas que estavam se apegando muito ao dinheiro, né? Mas hoje existe uma diversidade de coisas que as pessoas põem no coração e acaba sendo um problema, né? Um problema. Então, mas depois ele vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou-se para a guerra. Ou seja, existe amor ao dinheiro, mas também existem embaraços, que as pessoas acabam se envolvendo com embaraços desta vida e acaba trazendo problemas. O nosso comentarista fala que nós somos peregrinos e você tem que se livrar de bagagens
de algo que possa lhe trazer peso na sua vida. Você começa a carregar um fardo que isso acabaria atrapalhando a sua caminhada. Ou seja, você poderia desenvolver algo muito melhor, com maior desenvoltura, realizar um trabalho magnífico, tanto para vidas com Deus, como para a sociedade, mas você está embaraçado, está preso. Essa prisão, às vezes, pode ser preocupações. Às vezes você vive o presente, mas não está vivendo o presente, você está vivendo o futuro. E quando você vive o futuro, vive um presente pensando no futuro, é um excesso de preocupação, que ainda não aconteceu, não existe, não sabe se vai acontecer ou não, mas você está frustrado já. Né? Há pessoas que... E aí eu preciso me aposentar, e aí fica contando nos dedos, falta 10 anos, que tristeza. E, não, eu não tenho isso. Márcio, não é assim? Não é verdade. Pessoas que ficam fazendo a contagem da sua aposentadoria direto. A melhor coisa, pastor, é deixar Deus fazer a contagem. Isso mesmo. Deixa Deus contar os seus dias. Né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Então, você vive hoje pensando no amanhã. As incertezas do amanhã, consultando o mercado financeiro constantemente. Será que eu vou perder? Aquela preocupação com o futuro, a ansiedade, o estresse de algo que não aconteceu e nem vai acontecer. Quem sabe você passou o ano inteiro pensando em tantas coisas, tantas preocupações, e você percebe que o ano terminou, todas essas preocupações que você teve durante todo esse ano, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Quem sabe faltou o emprego, mas você está vivo. Faltou algumas coisas, mas você está respirando. Houve um ano muito difícil para muitas pessoas, porém, estamos todos salvos. E se você tivesse aliviado essa ansiedade, você teria, assim, não teria envelhecido. Os cabelos brancos vão aparecendo, excesso de preocupações, às vezes. Então, por isso que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, as nossas preocupações, aquilo que nós não conseguimos administrar, o futuro, deixa para Jesus cuidar. Ele cuida. Ele fala, Senhor, toma conta. Eu tenho algumas histórias assim, de tantas preocupações que nada aconteceu, que poderia contar aqui algumas, mas o tempo não nos permite. Quem sabe você já pensou em tantas aí que durante esse ano não aconteceu nada. Foi tudo se desenvolveu. Mas lembrando de uma coisa, Jesus disse assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então vamos pensar no nosso pão, que Deus nos vai dar todos os dias, não vai faltar. Não se esquecer da nossa cruz, também de cada dia. Sofrer pelo Evangelho e lembrar que Deus não vai deixar faltar, porque lá no deserto, Deus mandava o maná cada dia. Impressionante, né? Porque hoje eu penso assim, muitas preocupações, dizendo que Deus está cuidando de tudo. Essa é a realidade. Deus está cuidando de tudo. E Ele vai nos confortar em Mateus 20, 28 e 20. Eu acho esse versículo muito lindo. Ensinando-vos a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É muito lindo esse versículo, porque em todo o tempo a gente percebe Jesus dando assim uma certa tranquilidade para os discípulos. Ele começou o seu ministério dizendo: não, vocês devem olhar para as aves do céu, que não semeiam e não plantam. E Deus, nosso Pai, cuida. Então aqui Jesus está dizendo: olha, eu vou estar convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não está dizendo aqui que Ele estaria conosco quando as coisas estariam boas. Não, independentemente da nossa situação, das nossas condições, Ele dizia que estaria conosco todos os dias, até o fim. Amém? E depois Ele diz assim, Mateus 6,34, é o grande versículo também, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, esse peregrino aqui, que está caminhando, ele tem que se desvencilhar. A sua mente tem que estar assim, irmãos, trabalhada no sentido de ele se apoiar na palavra e dizer: não, eu tenho alguém que cuida, que está gerenciando toda a minha vida. Por que eu vou me embaraçar? E, às vezes, queridos, agora tem mais um, né? Queridos e queridas, a gente acaba se envolvendo com algumas coisas no sentido que a ansiedade nos provoca ao erro. Aí depois você diz: não, E vou dizer mais a vocês aqui nesta manhã. Às vezes, a ansiedade provoca a nossa caminhada para um deserto, e depois, nesse deserto, a gente diz assim: Deus está me provando. Impressionante. Estou numa prova. Não é que Deus está te provando, você não gerenciou essa vida sua de peregrino aqui. Você não usou a palavra de Deus como lâmpada. Você não se orientou pela palavra do Senhor. E depois, esse peregrino sai da rota, a sua bagagem pesa. Ele diz assim: estou numa prova de Deus. Deus está me provando. Estou num deserto. E quando você vai assim procurar o entendimento, ele procurou aquele deserto, e depois, para sair, às vezes não sai pelo dia para a noite, não. Agora, é interessante, irmãos, que mesmo o comentarista ele vai dizer que isso não significa irresponsabilidade com o trabalho, com o estudo. Queridos, o crente ele tem uma vida ambígua, ele é servo de Deus, mas ele tem as suas responsabilidades aqui na terra. Ele pode desenvolver um trabalho, ele pode crescer, ele pode desenvolver inteiramente de Cristo. Eu trouxe aqui para vocês, pelo menos 6 homens e mulheres, só do Novo Testamento, que serviram ao Senhor de uma forma linda, e eram pessoas que viveram aqui e desenvolveram um grande trabalho, né? A Bíblia não diz que José, chamado Barnabé, ele era uma pessoa que tinha posses, tinha bens, era o servo de Deus. Atos 4:31. Depois nós vamos ver em Atos 9:36, uma mulher chamada Dorcas. Ela é uma mulher cheia de boas obras e tinha hábito de dar esmolas. Isso significa dizer que era uma pessoa que tinha posses. Ela podia oferecer para as pessoas ajuda. Depois nós temos em Atos 10, Cornélio, centurião,
que tinha muita comunhão com Deus e dava esmola frequentemente. Um homem de posses. Depois nós temos em Atos 16, versículo 14, Lídia, uma vendedora de púrpura, ela chegou a ceder uma das suas casas para o apóstolo para servir ao Senhor. Vender púrpura naquela época era uma coisa altamente rentável. Serva de Deus. Depois nós vamos ver, irmãos, Filemon. Esse homem foi magnífico, foi um financiador da obra do apóstolo Paulo. E temos na Bíblia uma carta direcionada ao seu nome. Pelo apóstolo Paulo, um homem empreendedor extraordinário. Depois nós temos, por fim, o último que eu trouxe aos irmãos aqui foi José de Arimateia. José de Arimateia, mas eu fiquei impressionado, porque eu estava aqui procurando a respeito deste homem, que era um homem que tinha um cargo público importante, também era um investidor, um homem do comércio, também muito rico. Ele se tornou um homem notável e impressionante que Mateus, Marcos, Lucas e João falou do seu nome. Embora ele aparecer tão pouco, mas apareceu numa hora muito importante. Quando apareceu numa hora muito importante na vida de Jesus. Em Mateus, capítulo 27, 57, nos diz assim, e vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Isso Mateus. Marcos, no capítulo 15, versículo 42, diz assim, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Lucas vai escrever, o médico, 23:50 de Lucas diz, eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. Depois, por fim, João 19:38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. Então, o homem que tem a mente de Cristo, ele também pode se expandir nesta vida, com projetos e outras coisas mais. É legítimo você ter a sua casa, é legítimo você ter o seu carro, as suas coisas. Nada disso é pecado. Não. O crente que tem a mente de Cristo, ele pode se desenvolver e se tornar uma pessoa notável, uma referencial aqui nesta vida. A única coisa que a gente percebeu, a gente entendeu que esses homens, embora sendo homens que tiveram assim, um papel importantíssimo diante da sociedade, eles não tiraram o foco de Cristo. Importante. Foi por isso que o apóstolo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Você pode adquirir tudo, mas o seu foco é lá em cima. Amém? Estou dizendo isso porque a pessoa, não, eu não posso ter porque eu vou. Não, você pode, esses homens tiveram. A única coisa que você precisa é ter no seu coração, em primeiro lugar, Deus na sua vida. Amém? Cidadãos celestiais, a Bíblia se refere ao fato que os crentes não são deste mundo e anseiam por sua pátria celestial. Desta forma, não podemos nos conformar com este mundo, pois o nosso estilo de vida deve refletir o exemplo de Jesus, revelado nos evangelhos, uma vida marcada pela prática da justiça, do acolhimento aos sofredores e da liberdade dos oprimidos pelo diabo.
especialmente da prática de amar ao próximo, uma virtude externa. Nesse sentido, podemos viver um pouco do reino de Deus nesta terra, embora haja uma tensão entre o tempo presente e a esperança da glória futura, a ser manifestada brevemente, conforme Romanos 8:18. Queridos, uma das provas que nós somos cidadãos celestiais é quando as nossas atitudes começam a mostrar que realmente nós somos cidadãos celestiais. Esta é a realidade. As palavras de Jesus, elas são palavras que vêm realmente trazer, assim, a grande diferença. Como eu sei que eu tenho a mente de Cristo? Como eu posso entender que eu sou um cidadão, que eu tenho a mente de Cristo? Que realmente eu sou uma pessoa diferenciada. É quando os seus frutos começam a demonstrar que você é filho dele. Impressionante. Veja o que Jesus disse em Mateus 7,16. Palavra do Senhor Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Amém? A árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta e lança-se no fogo. Aqui, queridos, então aqui Jesus ele vai deixar aqui que existe uma diferença daqueles que têm a mente de Cristo e os que não têm. O que tem a mente de Cristo, ele produz frutos bons. Aonde ele passa, os frutos aparecem. Então, ele é uma pessoa igual a outra? Ele é. Ele se veste, ele trabalha, ele entra, ele sai. Porém, pelos seus frutos, vai lhe dizer como é a sua mente. Porque a sua mente vai gerar uma produção de trabalho. Impressionante. É na mente que vai gerenciar tudo e vai realizar os trabalhos. E quais são os trabalhos que ele vai realizar? São bons, né? Agora, aquele que não produz bons frutos, e Gálatas vai dizer quem esses que não produzem bons frutos. Quais são os seus frutos? Porque as obras da carne são manifestas, da quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a essas, acerca que eu vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, uma pessoa que tem a mente de Cristo não tem essa prática. Agora, ele vai dizer que quem tem a natureza de Cristo, a mente de Cristo, já o 22, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Impressionante, né? São duas fases, são dois tempos diferentes, né? Como eu posso ter a mente de Cristo? Quando eu estou gerando amor. Quando eu estou gerando paz. Quando eu estou gerando alegria, bondade, fé, mansidão, temperança. São as características daqueles que têm o fruto do Espírito. Vamos entender que
fica assim muito claro para nós se nós temos o fruto do Espírito, né, irmãos? E a Bíblia vai nos trazer assim muitas referências a respeito dessa mente transformada, essa mente iluminada pelo Espírito Santo. Ele é uma pessoa diferenciada, né? E às vezes as pessoas ficam até assustadas. Mas como que você pensa assim? Por que você age assim? Você é diferente? Não. Você tem a mente de Cristo e por isso você tem tal atitude. Foi por isso que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, há alguma virtude, e se há algum louvor, nisto pensai. Então, a forma de você pensar é diferenciada. Por quê? Porque você vai pensar agora conforme a palavra do Senhor. Jesus chega a dizer, se o teu irmão te obrigar a ir 1 milha, vai com ele 2. Se pedir, não sei se é a capa ou a túnica, não sei. Se pedir a capa, dê também ele a túnica. Às vezes eu fico pensando de pessoas que são assaltadas, né? E que não querem entregar nada. Pediu o relógio, tá a carteira. Tinha se livrado de tantos problemas, né? Queridos, a palavra de Deus ela é impressionante. Ela nos ensina a você ser diferenciado. Você estar na frente do tempo, né? Agora, queridos, uma coisa a gente deve assim pensar. Será que uma pessoa que tem a mente de Cristo, a sua velha natureza foi totalmente destruída? Foi assim apagada? Ele só tem agora uma natureza? Será? Não, queridos. Não significa dizer que o velho homem morreu de uma vez. Não. A velha natureza, ela continua ali. Paulo chega a dizer a respeito, assim, com muita propriedade desse assunto, que a velha natureza ainda convive com o crente. Ele disse, miserável homem que sou, quem me separar do corpo desta morte? Né? Está ali junto. Né? Agora, ele vai escrever, irmãos, aos crentes que estavam em Éfeso, no capítulo 4, versículo 17, que é importantíssimo, porque é necessário que o crente tenha um esforço. Para você ter a mente de Cristo, você conviver nessa vida, você precisa se esforçar. Você precisa trabalhar todos os dias, não é um piloto automático. Não é porque você aceitou a Jesus, que você foi batizado com o Espírito Santo e que você agora está, que agora você não precisa exercer nenhum esforço para essa vivência com a mente de Cristo. Você precisa se esforçar. Você precisa trabalhar todo dia, nesse sentido de você se manter. Impressionante, irmãos. Há pessoas que acham que tudo já está resolvido, e não está. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, e digo isto e testifico ao Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ele está escrevendo isso aqui para crente, para pessoas que tinham aceitado a Cristo, para pessoas que já estavam servindo a Deus. Disse, olha, vocês não podem mais andar como andam os outros gentios. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para uma avidez, cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Ele estava dizendo, olha, vocês não aprenderam assim, para vocês estar vivendo desta forma.
Se é que tendes ouvido e neles fossem ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, aqui, irmãos, Paulo vai dizer que, olha, vocês viviam no passado assim. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira. Esse versículo, deixai a mentira, irmãos, é impressionante, porque eu não sei, há muitas pessoas que estão mentindo com muita facilidade, né? Impressionante. Para se valer de algum benefício, mente, irmão. Mente muito. Se for preciso, ele mente. E Paulo vai dizer assim, ó, por isso deixai a mentira. Engana as pessoas para ter benefício. E sai mentindo com muita facilidade. E outras pessoas chegam a dizer assim, olha, eu vou lhe dizer isso para você, assim, 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 assado, e se alguém me perguntar, eu vou lhe dizer que eu não falei. Não pode. Eu penso que Paulo fazendo essas recomendações a essa igreja, a esses irmãos, dizendo, deixa a mentira, isso não vai lhe agregar fundamentos, substância para a sua caminhada como peregrino aqui nesta terra. Isso é um peso, é um atraso na vida de um homem e de uma mulher, quando a vida dela é serpenteada pela mentira e pelo engano. Enganam aqui, tira proveito. E engana outro ali e tira proveito. Não é a mente desta pessoa precisa receber uma mudança muito forte, irmãos. Muito forte. Um crente que tem a mente de Cristo, ele não pratica esse tipo de ato. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. É verdade. É aqui para crente, irmãos. Paulo dizendo para os crentes que estavam em Éfeso. Então, isso significa dizer que uma vez que você veio para Cristo, a velha natureza está ali, tentando aparecer, tentando se desenvolver na vida do crente. Irai-vos. É um assunto que o pastor tratou aqui algumas quintas-feiras, né? E não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira. E depois, por fim, ele fecha. Não deis lugar ao diabo. Estamos falando de pessoas que têm a mente de Cristo. Tem que se afastar dessas coisas. Porque vai reduzir a sua mente, não vai ampliar. Interessante, né? Quando você foge disto, a sua mente é ampliada. Você recebe uma carga de Deus na sua vida, a sua vida é ampliada. Às vezes as pessoas dizem assim, mas por que aquele crente cresce tanto? Alguém já falou assim, por que ele... Depois que Deus só gosta dele? Não é. Não. Às vezes você vê pessoas tomando certas atitudes que você fica assim, meu Deus, pouco tempo de crente, essa pessoa está com toda essa bagagem. É porque ele se aproximou mais da luz e a luz iluminou mais o seu caminho. Amém. E nós devemos usar como parâmetro a palavra, e você também vai crescer. Amém? Vivendo com esperança e com a mente de Cristo. Passando pelas provações com a mente de Cristo. Enquanto vivemos neste mundo, seremos afetados pelas fraquezas e circunstâncias difíceis. Por isso devemos aprender a viver com sabedoria do alto. Isso é importante, aprender com a sabedoria do alto.
Nesse aspecto, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a ter o mesmo sentimento de humildade de Cristo, esvaziando-se das prepotências, do orgulho, do apego aos títulos e posições, para cumprir o celestial propósito de servir. Ora, se temos a mente de Cristo, como ensina o apóstolo aos gentios, logo sabemos discernir bem as coisas espirituais das materiais. Por isso, escolhemos priorizar o reino de Deus e a sua justiça, na esperança de que Deus cuidará da nossa vida. Precisamos enxergar isso, irmãos, com muita clareza, entender perfeitamente que essa posição de ter esta mente ampliada, é necessário que você se desvencilhe, que você abra mão, que você se conscientize de uma coisa, que essas tribulações, esses problemas, né, este peso, por isso que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulações produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você tem que entender e desvencilhar que esses problemas, essas dificuldades, tudo isso que essas coisas circunstanciais, tudo isto quando você sabe, você vai aprender a diferenciar essas coisas. Isso significa dizer que a sua mente já está sendo se desenvolvida com a mente de Cristo. Os problemas que Jesus enfrentou aqui, as dificuldades que ele enfrentou de uma forma assim tão brilhante que a gente fica assim assustado, como ele tratava os problemas e as dificuldades. É nisso que nós precisamos se desenvolver, com essa mente diferenciada, quando você é confrontado com os problemas, com as dificuldades, dentro desse reino, o tratado é diferente. É diferente. Né? Você vai agora ter muito cuidado com o que você vai falar. É impressionante. Quando você tem a mente de Cristo, você não vai falar de forma assim, rapidamente. Não. Você é uma pessoa equilibrada, pronto para ouvir e tardio para falar. Você já não sei se já observaram que, às vezes, se você conversar com certas pessoas, ela não deixa você falar. Não deixa. E quando ela não consegue lhe convencer falando, ela usa a mão. E tenta segurar o seu braço para você não falar, porque somente ela tem a palavra para dizer e não tem nada para ouvir. É impressionante, né? Então, queridos, vamos falar somente aquilo que for necessário. Vamos tomar as decisões assim certas. Vamos buscar ao Senhor e vamos consultar a Deus no sentido de que nas nossas decisões, né? Vamos aqui para o nosso próximo tópico, eu vou fechar, um olhar para além das circunstâncias. Nesse tempo presente, com os olhos focados em Cristo, podemos viver em esperança. Quando o nosso pensamento está de acordo com os ensinos do nosso Mestre, podemos voltar os nossos olhos para além das circunstâncias difíceis. Isso não significa escapismo ou fantasia, ou uma alegre motivação, ou encorajamento para enfrentarmos as batalhas com a convicção de que Deus nos fortalecerá. Quando temos esperança em Cristo e, por intermédio dele, aprendemos a viver melhor, buscando uma vida mais simples, parecida com Jesus, e nos lançamos aos seus pés na certeza de que ele tem cuidado de nós. Assim, a vida fica mais leve. Queridos,
quando nós passamos a olhar além da circunstância, significa dizer que o nosso olhar está onde? Em Cristo. O grande problema nosso é que o nosso olhar fixa-se na circunstância. E quando nós fixamos o nosso olhar na circunstância, nós bloqueamos a nossa mente e deixamos de ter a mente de Cristo. Queridos e queridas, eu trouxe aqui para os irmãos, pelo menos aqui, penso que uns 5 ou 6 versículos, de um homem que viveu além do tempo. Foi Davi. Davi foi um homem que experimentou somente vitórias nas suas batalhas. Batalhas, vitórias e vitórias e vitórias. Mas as suas vitórias não lhe dava a ele o conforto humano de dizer, eu vou para as próximas batalhas sem consultar ao Senhor. Nós, como cristãos, às vezes achamos que já temos uma autonomia suficiente para nós tomarmos as nossas decisões sem consultar a palavra de Deus. Isto é viver com as nossas próprias mentes. Quando eu falo mente, eu estou falando das suas emoções, do seu intelecto, da sua vontade, dos seus desejos, dos seus sentimentos. Eu estou sentindo. Nós não nos dirigimos por sentimento. Eu estou sentindo. Mas você está sentindo o quê? Eu estou sentindo, olha como eu estou arrepiado. Não. Se você está arrepiado, ok, mas a palavra de Deus está lhe orientando assim. Você não está arrepiado aí? Não. Nossa, estou me sentindo todo arrepiado. Não significa dizer que você não possa ser, mas só isso não é o suficiente. Não estou contra alguém se sentir um calor do Espírito Santo. Não, isso só não é o suficiente para você tomar as suas decisões, às vezes decisões importantíssimas na sua vida, e a sua mente vai direcionar para o deserto. Mas veja, segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 18, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Olha aí. E Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar Boaz nas minhas mãos? E diz o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Um homem que tinha lutado, irmão, sozinho com um leão, com um urso, com um gigante. Ele estava com um exército aqui. Ele diz, subirei, Senhor, contra os filisteus? O Senhor vai entregar ele nas minhas mãos? E Deus disse, pode subir, porque certamente te entregarei. Você mente, irmão. Mente trabalhada. Por isso que eu digo, irmãos, viveu além do seu tempo. Um homem teve todos os seus problemas que ele teve, mas a cabeça dele, irmãos, era Deus. Tinha mente, ele sabia que suas vitórias vinham de Deus. Então o homem que tem a mente de Cristo, ele não confia somente nas suas forças, ele soma o seu trabalho com os pensamentos de Deus para encontrar os seus resultados. Tem mais? Tem mais. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. E sucedeu, depois disso, Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei a alguma cidade de Judá? E disse o Senhor, sobe. E falou a Davi, para onde subirei? E disse, para Hebrom. Aqui, irmãos, Deus deu um mapa. Disse, subirei, disse, sobe. Ele disse, por onde? Por Hebrom. Deus deu o caminho.
Agora, como é que o homem e a mulher que quer ter a mente de Cristo anda pelos seus próprios pensamentos? E vou dizer, se não é pessoa consultando o horóscopo. Ou se não, consultando caixinha. Eu não vejo mais, mas tem ainda, né? Caixinha da promessa. Eu ouvia, não só uma vez, mas várias vezes, pessoas pegando um versículo e dizendo, esse aqui não é para mim, não. E volta. Esse aqui não é para mim, não. Volta. Até achar um... agora Deus está falando comigo. Aqui o caminho é consultar ao Senhor. Aqui é consultar ao Senhor. Ter a mente de Cristo, irmão, não é comprar um chapéu. Sendo mente de Cristo. Não, isso não significa que a sua mente vai ser mudada. Tive informação de lugares aí que estão vendendo chapéu. E só no fato de você pôr o chapéu orado, a sua mente vai se tornar uma mente de Cristo. Meu Deus, irmão, ao ponto que chega. Irmãos, o diabo procura todos os meios para que o homem não vivencie a palavra, não consulte ao Senhor, apenas por um chapéu, por alguma coisa, um instrumento, qualquer outro objeto. Mas vamos para a palavra. Tem mais? Tem. 1 Samuel 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei essa tropa. Alcançá-lo-ei? E disse-lhe, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Mente, irmão. Que mente esse homem tinha, irmãos. De não colocar a sua tropa. Não fazia um plano de guerra sem primeiro consultar o Senhor. Então, o crente, irmãos, que tem a mente de Cristo, se ele vai para uma batalha, ele precisa do mapa de Deus. O caminho do Senhor. O peregrino, irmãos, que anda nessa terra, ele anda com uma bússola chamada Palavra de Deus, que vai lhe orientando o caminho que ele vai chegar. Se você é peregrino e você está caminhando para o céu, você precisa de um mapa. E esse mapa é a palavra. Tem mais? Tem. 1 Samuel 5,19. E Davi consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar-me-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi, sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Isso eu tinha lido. Tem mais um. E consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei e ferirei os filisteus? E o Senhor disse a Davi, vá, ferirás os filisteus e livrarás Keila. Essa cidade estava sendo oprimida pelos inimigos, uma pequena cidade. Mas Davi disse, não subirei contra Keila sem consultar ao Senhor. Por mais que você perceba que é fácil. Às vezes, nos nossos olhos é fácil, depois a coisa complica. Por mais que você perceba que é fácil, não dá direito a você não consultar ao Senhor. Isso é mente, irmãos, em Cristo. Foi por isso que Jesus disse àqueles que lhe ouviram, tudo que o meu Pai me disse, eu lhes fiz conhecer. A mente do filho estava afinada com a mente do Pai. Oh, meu Pai. Tem mais um. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás. Aqui é impressionante, irmãos. 2 Samuel 5:23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse, não subirás, mas rodeia por detrás deles. Olha aí o mapa. Rodeia por detrás deles. E virás a eles por defronte das amoreiras. Mais um referencial. Deus disse, olha, tem até uma árvore lá, tá? E há de ser que ouvindo tu um estrondo, barulho,
de marcha pelas costas, pela copa das amoreiras, então corre. Que plano, irmãos! Isso está, depois você pode ler com muito cuidado, segundo o livro Samuel 5:23, olha o cuidado que Deus estava dizendo a Davi. Então te apressa, porque o Senhor sai então diante de ti e ferirá o arraial dos filisteus. O impressionante é que esse versículo 25 diz: e fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Mente obediente. E outra, você não pode esquecer dos detalhes. Se você esquecer, escreve. Porque aqui ele está dizendo pontos importantes. Olha, você sobe, rodeia, vira por de fronte das amoreiras, e depois quando você chegar ali, escuta um barulho, depois você marcha pela copa das amoreiras, e então você te apressa, porque eu já vou dar a vitória. Será que Deus está falando aos nossos corações, irmãos, que existe um caminho e nós devemos ser obedientes ao Senhor para a sua vida aqui ser atrelada à mente de Cristo, à mente de Deus, porque não dá, não pensa que você não está numa batalha, que você está em guerra. Agora nós estamos na frente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que é a nossa leitura aqui. Ora, o homem natural não compreende isso. Lá fora não tem esse entendimento, né? As coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Eles não podem entender, porque eles não conseguem discernir espiritualmente. Mas agora nós, que somos espirituais, discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Veja que diferença, irmão. Você não pode ser igual ao mundo, né? Agora, o nosso estado era diferente, nós éramos mortos, nós fomos vivificados. Agora, dentro desse comentário tão lindo que nós acabamos de ler, nós temos que ter alguma coisa, irmãos. A nossa esperança. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. 2017 está terminando. Se alegre na esperança. Se alegre na esperança. Se alguma coisa não aconteceu por algum motivo que não foi da parte de Deus, foi nossa, fique certo de uma coisa: Deus tem algo lindo, maravilhoso para mim e para você. Acredite nessa viva esperança. Paulo dizendo aos romanos: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que o Senhor possa lhe dar esta mente, que essa mente possa lhe manter você vivo nessa esperança. Você não pode perder a esperança. E você deve viver essa esperança com alegria, com satisfação, com entendimento. Isso vai realmente fazer toda a mudança na sua vida. Não deixe a tristeza, não deixe que a sua mente seja assim entenebrecida, empobrecida com as coisas desta vida, mas alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Que o Senhor possa lhe abençoar, continuar te abençoando, que você possa usar as ferramentas que Davi usou. Consulte ao Senhor, mantenha viva a sua esperança, e o Senhor vai te abençoar de uma forma maravilhosa. Somos peregrinos em terras estranhas. Sentimos saudade de uma terra que ainda não conhecemos. Como canta o poeta: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Portanto, vivamos sabiamente com a mente de Cristo, até que o nosso Salvador voltar para nos buscar.
Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.